Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Estamos quase no final do livro de Provérbios. Faltam só mais 3 capítulos. Capítulo 29, versículo 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. O Senhor é um justo juiz e não tolera iniquidade por muito tempo. Aquele que insiste no erro mesmo depois de muita repreensão está armando uma armadilha contra si mesmo. Quando Deus se levantar para executar a justiça e reestabelecer o equilíbrio, ele não terá misericórdia do pecador que não se arrepende. Versículo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Mais uma vez estamos falando de justos e ímpios no governo de uma nação. Os ímpios oprimem, enquanto os justos trazem livramento. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. A diferença entre o sábio e o insensato é a maneira como conduzem sua vida. Enquanto um tem uma conduta íntegra, digna de dar alegria ao seu pai, o tolo leva uma vida desregrada e desprovida de propósito, e isso só traz desonra e vergonha. Versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. A corrupção é uma das razões que leva uma nação à ruína. Um governante que age dessa maneira causa instabilidade ao país. Versículo 5. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Aqui estamos falando dos bajuladores. Eles são pessoas falsas que agem de uma maneira pela frente, mas que por trás estão tramando maquinações. Tome cuidado com aqueles que só proferem elogios. Versículo 6. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Quem age com maldade acaba recebendo o mal como retribuição. Ele não tem paz, pois mais cedo ou mais tarde será apanhado por suas próprias armadilhas. Já o justo vive feliz, pois não tem com o que se preocupar. Versículo 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Agir com justiça envolve entender que existem pessoas ao nosso redor e que o direito delas é tão importante quanto o nosso. Já quem age com egoísmo pensa apenas em si mesmo e quer acumular tudo para si. Versículo 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Os zombadores são aqueles que não levam nada a sério. Para eles tudo é de brincadeira e diversão. Não querem saber de enfrentar e resolver problemas. Querem apenas fazer piadas a respeito. Já quem é sábio traz tranquilidade e segurança, pois usa o seu tempo e a sua inteligência para propor soluções. Versículo 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Aqui penso que não adianta querer entrar em disputa contra alguém que é insensato, pois ele não enfrentará a discussão de maneira razoável, irá apenas se enfurecer e fazer pouco caso. Melhor mesmo é evitar ter que conviver com esse tipo de pessoa. Versículo 10. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. A violência e a maldade andam juntas para tentar destruir aqueles que têm uma conduta íntegra e honesta. Trevas não convivem com luz, pois sabem que serão dissipadas. Versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O domínio próprio é um fruto do espírito e, como toda semente, precisa ser cultivado até que dê efetivamente frutos. Enquanto o insensato fala o que quer e o que pensa, o sábio refreia a língua, pois sabe que a palavra proferida não volta atrás e que sempre colheremos do fruto da nossa boca. Versículo 12. Para o governante que dá ouvido a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Aquele que tolera mentiras acaba se cercando de pessoas falsas e bajuladoras. Versículo 13. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Tanto o pobre quanto quem o oprime foram criados pelo Senhor e estão sujeitos às mesmas leis. Ele está atento à conduta de cada um para trazer o reequilíbrio da balança quando necessário. Versículo 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Agir com justiça nos garante uma posição de respeito e admiração. Agir com integridade nos preserva no nosso lugar de autoridade. Versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Aqui voltamos a falar sobre a necessidade de repreensão dos filhos para que o seu caráter seja forjado, de modo a não trazer desonra e vergonha no futuro. Versículo 16.
Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. A prosperidade dos ímpios não dura muito tempo. O que eles fazem de errado acaba prejudicando a eles mesmos. Versículo 17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Novamente é enfatizada a importância de disciplinar os filhos para se ter paz. Uma criança entregue à sua própria insensatez se torna extremamente mimada e causa tribulação por onde passa. Versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Olha que interessante, quando há revelação divina, o povo se mantém fiel e a obediência à lei traz felicidade. Versículo 19. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Às vezes, somente palavras não serão suficientes para se corrigir uma pessoa. Ela precisará sofrer as consequências dos seus atos para compreender a gravidade do que fez, para que possa mudar de atitude. Versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. A precipitação é certamente uma armadilha para aqueles que gostam de falar. Quanto mais rápidos somos ao falar, menos tempo temos para refletir sobre o que vamos dizer. Exercite a escutativa antes de abrir a boca. Isso certamente o poupará de muitas situações constrangedoras. Versículo 21. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Acredito que não apenas mimar um funcionário, como também mimar uma criança trará consequências indesejadas no futuro. Isso pode tornar as pessoas acomodadas, se julgando merecedoras de algo que elas não batalharam para conquistar. Versículo 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. A ira e o gênio impetuoso são características que trazem muitos problemas, pois nos fazem agir de maneira que vamos nos arrepender depois. Quem age de maneira impetuosa não reflete sobre as consequências de suas ações e acaba se envolvendo em confusões que seriam facilmente evitadas pela mansidão. Versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Já dissemos anteriormente que o orgulho antecede a queda e que a humildade antecede a honra. Aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam certamente serão humilhados. Versículo 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem se envolve com as pessoas erradas acaba se tornando alvo da justiça. Afaste-se de pessoas que têm uma conduta desonesta, para que não seja arrastado junto com ele ao tribunal. Capítulo 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Nossa confiança deve estar depositada em Deus, pois Ele não tem sombra de variação. Enquanto os homens são falhos e omissos, o Senhor está sempre presente quando precisamos dele. Por isso, devemos confiar e depender dele sempre. Versículo 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Mais uma vez somos lembrados que Deus é capaz de endurecer ou amolecer o coração de um governante. É dele que provém a justiça devida. Versículo 27. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Quem caminha com Deus não se agrada de uma conduta desonesta, assim como os ímpios não se agradam dos caminhos dos que andam em retidão. Agora estamos mais próximos do final deste livro. Nos próximos 2 capítulos conheceremos os ditados de Agur e do rei Lemuel. Eu te espero no capítulo 30.